Seja muito bem-vindo. Aqui nessa série de vídeos a gente vai te ensinar como que você faz um exame do estado mental, ou exame psíquico, ou súmula psiquiátrica, tá certo? E aqui a gente também vai te ensinar isso com um grande diferencial. A gente vai te mostrar na prática, com atores, com achados, justamente porque a gente entende que quando você começa a estudar exame psíquico, o que você faz? Você pega lá o livro e você vai se deparar ali com uma série de palavras que muitas vezes você nem sabe o significado e você tem que fazer um esforço imaginativo muito grande para saber como é que é aquilo no paciente. É muito melhor você, obviamente, entender essas palavras, entender o exame psíquico, mas também tendo alguém para te mostrar o que você deve observar, que achado é esse, o que você deve considerar que é muito importante. Então, a gente vai fazer justamente isso aqui com você. Então, vamos lá, vamos aqui direto ao ponto, né? Enfim, esse é o nosso objetivo, como eu já te expliquei, conciliar justamente a teoria com prática, e é muito importante também que você entenda uma coisa, tá? Que é o seguinte, exame psíquico, que é a mesma coisa de súmula psíquica, é também igual a um resumo, tá certo? Então, o exame psíquico, ele está dentro de um campo que a gente chama de psicopatologia descritiva, que é justamente você entender como é que é o adoecimento mental e descrever esse adoecimento. Só que o exame psíquico é uma pequena parte da psicopatologia descritiva. A psicopatologia descritiva é mais que isso. Por quê? Porque justamente você pode descrever alguns achados ali do psiquismo da pessoa que não necessariamente seja um exame psíquico ou seja alguma coisa alterada. A gente guarda muito o exame psíquico justamente para coisas que são mais alteradas e é um resumo. Então, ele é muito bem um documento para a gente anotar no nosso prontuário, para a gente às vezes se lembrar. E também, pessoal, ele é um documento às vezes para facilitar a nossa comunicação. Beleza. Dito isso, que ele está dentro da psicopatologia descritiva, você tem que saber que ainda existe outros tipos de psicopatologia. Tem psicopatologia clínica e tem também a psicopatologia fenomenológica, ou seja, é um mundo de psicopatologia. O exame psíquico, ele é um riozinho. E isso é muito importante que você saiba, porque muita gente confunde exame psíquico justamente com psicopatologia. E a gente já vai logo de cara desfazer isso aqui. E pessoal, nessa série de vídeos, obviamente, a gente está fazendo isso para que você aprenda, mas também para que você conheça a gente explicando aqui e que você saiba que a gente também tem um curso de psicopatologia, onde a gente ensina as três lá dentro. A gente ensina a descritiva, a gente ensina a clínica, a gente ensina a fenomenológica, ou seja, lá é muito mais avançado e se você quiser avançar seus estudos, quiser fazer isso com acompanhamento, com aulas ao vivo, enfim, saiba que a gente tem aí essa opção. A gente tem aqui o link na bio que a gente vai deixar, entra lá, dá uma olhada no nosso site, vê lá a nossa proposta, se quiser conversar com a gente, tem um botão lá para conversar com a gente, enfim. Seja muito bem-vindo se você quiser se aprofundar. E, obviamente, a gente vai voltar para cá, entendendo um pouco como é que você organiza um exame psíquico. Pessoal, o exame psíquico tem tudo isso aqui. Ou seja, vamos lá. Você vai ter que avaliar a aparência, a atitude, a consciência, a atenção, a senso-percepção, a memória, a fala, a linguagem, o pensamento, a inteligência, a imaginação, a conação, a psicomotricidade, o pragmatismo, o humor e a afetividade, a orientação, a consciência do eu, a prospecção, a consciência de morbidade. Eu sei, é muita coisa, mas veja bem, vamos lá. Preste atenção numa coisa, isso aqui, pessoal, se você trabalha com psiquiatria, você tem que saber, tá? É sua obrigação, você não tem como fugir disso aqui. E a gente recomenda que quando você está estudando, então você está começando a fazer um exame psíquico, você faça literalmente o exame de todos esses campos. Você vai fazendo, repetindo, até que isso aqui começa a entrar e isso começa a ser mais automático, você não vai precisar decorar tanto assim. Enquanto você não chegar até lá, deixa isso aqui anotado. Então, carrega aí, às vezes, em um arquivo, deixa no seu prontuário já aí pré-pronto, justamente para você se habituar e ter o costume de ir fazendo isso. Esse aqui é o resumo, mas ainda tem um resumo do resumo, que a gente ainda, enfim, a gente não recomenda você fazer isso, mas se a gente fosse listar assim, quais são as funções mais importantes, tá? A gente vai dizer aqui que é a consciência e a orientação, porque justamente logo de cara, quando você avalia isso aqui, você consegue ver alguma coisa orgânica. O pensamento é senso-percepção, porque ela abre o grande campo aí das psicoses, tá certo? Que a gente divide em mania, esquizofrenia, às vezes melancolia, e também humor e afetividade,
que é onde a gente vai ligar aí os grandes transtornos de humor e também às vezes ali alguma coisa das personalidades. Então, esses aqui são os mais importantes dentro do resumo, mas lembra que sua obrigação como profissional é saber tudo isso aqui e basicamente seguir esse tipo de divisão. Lembrando que a gente não tirou isso aqui da nossa cabeça, obviamente, isso aqui está estruturado nas nossas fontes e a gente utiliza 2 livros principais para montar essas séries aqui de aula. Está lá na Psicopatologia do Cheniot e também o Dal Galarrondo, que são aí 2 grandes mestres, tá, da psicopatologia brasileira, livros muito importantes e que provavelmente se você estuda psiquiatria você deve ter entrado em contato com eles. Então a gente vai utilizar os conceitos que estão lá e, obviamente, juntando isso com a nossa didática e também um pouquinho da nossa experiência, tá certo? Pessoal, a gente vai aqui se debruçar hoje justamente sobre a aparência, tá? A aparência, que é a nossa primeira função do exame psíquico. Essas funções são literalmente você pegar o psiquismo da pessoa e cortar em pedacinhos, tá certo? Cada um vai analisar uma parte. E a primeira delas, como o próprio nome já diz, aparência é como é que é a aparência desse paciente, ou seja, como que ele está se apresentando ali para você. E a aparência é algo sempre físico, tá bom? Então lembra disso. É a primeira coisa do exame psíquico. E tem basicamente 3 formas de você fazer o registro, tá? A primeira delas é uma forma mais resumida, que é você só falar se o paciente está com uma aparência cuidada, ou seja, se ele está ali se vestindo ou então com a higiene e com características físicas que sejam apropriadas ao contexto e à consulta, tá certo? Basicamente, a maioria das consultas o paciente ele vai ter uma aparência cuidada. Só que também ele pode ter uma aparência descuidada, que é o contrário disso. Ele não está ali com roupas próprias ou então uma higiene própria para aquela situação. Então, a primeira forma de você registrar, se você inclusive está com mais pressa, é só botar a aparência do paciente está cuidada ou descuidada. Vamos ver aqui exemplos, tá certo? Então, esse aqui é o primeiro exemplo que a gente tem, tá? E é um exemplo bem simples, que é o exemplo de um paciente com uma aparência cuidada, beleza? Vamos ver aqui como é que se manifesta, tá? História, por favor. O que ele trouxe aqui? Então, na verdade, doutor, eu vim aqui porque eu preciso de um atestado. Um atestado? As coisas não estão indo bem no trabalho, tá um pouco estressante e aí tá acabando levando pra saúde também, então eu queria um atestado. Bom, você acaba de ver aqui que esse paciente, ele tá trajando aí uma roupa social, ele tá com o cabelo penteado, ele tá utilizando um óculos, ele parece aí estar com a higiene cuidada, então você bota aparência cuidada. É simples assim, tá certo? A maioria das entrevistas vão acontecer desse jeito. E aqui a gente tem em contrapartida um paciente, tá, com uma aparência descuidada. Então vamos ver um pouco aqui como é que isso se manifesta, tá? Senhor Sandro? Senhor Sandro? Oi. Oi, eu sou José, eu sou médico psiquiatra. Posso conversar com o senhor? Não quero falar com ninguém, eu só quero sair daqui. Eu sei que lugar é esse, eu já fui internado aqui várias vezes. Senhor Sandro, a porta está fechada e eu também quero que você saia, mas para isso... Bom, tudo bem que a aparência dele não tá assim super descuidada, tá? Mas você pode ver aqui, por exemplo, que os cabelos do paciente, eles estão aí mais desgrenhados, tá certo? Obviamente isso aqui é um vídeo, mas às vezes você vai perceber pelo cheiro do paciente, às vezes pela roupa que pode estar rasgada, que pode estar suja, a roupa do paciente que no caso ela pode não estar combinando, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo de um paciente que a gente botaria ali um pouquinho mais assim de uma aparência descuidada. Obviamente não é o grau máximo de descuido de uma aparência, tá certo? Mas é só para vocês terem como referência, tá bom? E, pessoal, essa é a primeira forma de anotação, cuidado versus descuidado. Uma outra coisa também que você pode registrar, enfim, é basicamente fazer a distinção entre uma aparência que é adequada, ou seja, ela é congruente, ela é, por exemplo, ela se encaixa no contexto de uma entrevista. E também você pode usar outros termos, como excêntrica, que a gente vai ver, e também exibicionista, tá? Aquele primeiro paciente que a gente viu, que dá aparência cuidada, você também pode registrar como uma aparência adequada. E também tem o registro da aparência excêntrica ou exibicionista. O que seria uma aparência excêntrica, tá certo?
Seria uma aparência ali que ela é mais, digamos assim, autoral, ela é esquisitona, diferentona, estranha, tá? E você vê que, por exemplo, nessas duas imagens, esse paciente aqui ele tá com uma lagosta na cabeça, tá? Tá com um bigodinho para cima, que é o Salvador Dalí, tá? Então, você vê que isso aqui, ela um pouco quebra as convenções sociais. Então, mas tem um certo tipo de, ainda tem um certo tipo de sentido, tá? Um certo tipo de nexo. Então, é uma aparência mais que a gente diria excêntrica. Tem uma outra senhora aqui que ela tá toda de verde, tá? Ela só usa verde, a casa dela é verde. Então, é uma aparência ali que foge um pouco do comum. Só que a gente classifica isso aqui como uma aparência excêntrica e cuidado para não confundir com uma aparência exibicionista, tá? Qual é basicamente a diferença? Vamos ver aqui esse traje da Lady Gaga, tá? Esse traje da Lady Gaga aqui, exibicionista, por que a gente classificaria assim? Porque justamente você está se exibindo para o outro, ou seja, aqui tem uma tendência de mobilização, ou de uma forma mais grosseira, tá certo? De causar uma impressão numa outra pessoa, de chamar atenção, tá? Então você vê que ela se veste assim justamente para chocar um pouco mais. Uma aparência que ela é mais excêntrica, a gente guarda para pacientes que eles não querem tanto mobilizar, eles se vestem assim muito mais por um motivo autônomo, ou então, ou seja, é muito mais uma relação deles com eles mesmos do que para mobilizar as outras pessoas, tá certo? Isso você sente. Então, por exemplo, aparências excêntricas, às vezes você pode ver em quadros psicóticos, ou então às vezes em personalidades esquizoides, personalidades esquizotípicas, tá certo? Aparências mais exibicionistas, às vezes você vai ver em quadros de mania, às vezes você vai ver em quadros de transtorno de personalidade. Então, a gente guarda essa distinção. A aparência exibicionista, ela é mais para chocar o outro, e uma aparência excêntrica é uma aparência que foge do comum, mas você vê que aquele paciente é autônomo em si, então aquele é um traço dele, tá certo? Isso é bem interessante. E a terceira forma de você descrever a aparência é você simplesmente descrever, que é a que inclusive eu acho melhor, tá? Então você vai literalmente ali no exame psíquico deixar um espacinho onde você vai basicamente escrever como é que o paciente está vestido, como é que é a roupa dele, se está combinando, se não está combinando, se ele só veste preto ou se ele está com roupas que são de cores muito vibrantes, como é que está a higiene dele, se ele está cuidado, se ele não está cuidado, como é que está a barba, se está bem feita, se não está, como é que está a higiene ou o estado dos cabelos, qual a cor deles, como é que está o estado de conservação das unhas, se está pintada, se não está pintada, se estão sujas ou se não estão sujas, se tem tatuagens ou então se tem alguma coisa no corpo do paciente que chame a atenção. É muito importante, tá, pessoal, que a gente observe isso justamente porque a aparência ela pode dar alguns dados que podem ajudar a gente a compreender o paciente, às vezes também a auxiliar em um diagnóstico. Por exemplo, às vezes tem um paciente que ele tem um estado ali de esquizofrenia e ele está tão desorganizado na sua psicose que ele se descuida, tá certo? Então, às vezes ele vai ter ali uma higiene que está muito precária. Às vezes, em uma mania, que o paciente está muito acelerado, muito feliz, ele pode justamente ter cores mais vibrantes ali na roupa. E também, às vezes, pacientes que estão deprimidos, por exemplo, eles podem utilizar trajes mais pretos. Ou pacientes, às vezes, por exemplo, que são anoréxicas, tá? Elas gostam de usar roupas mais pretas justamente para esconder as proporções corporais. Então, assim, pessoal, esse aqui, basicamente, tá? É como a gente apreende um pouco a aparência do paciente. Espero que você tenha gostado, deixe suas dúvidas aqui no comentário e, obviamente, se você quiser se aprofundar um pouco mais na psicopatologia, eu lhe convido a conhecer o nosso curso.